coisa, isso aqui tem spoiler. Se você ainda não leu, ou se você não quer saber spoiler, ou tem spoiler. O vídeo sem spoiler tá no link aqui de baixo, pode clicar tranquilo. Agora sim. Oi, meu nome é Isabela Lopes e eu sou do blog Brincando de Escritora. Vamos só avisar mais uma vez pra ter certeza que o trem tá claro. Esse vídeo tem spoiler. Yay! Resolvi deixar bem claro de começo, porque, assim, eu tinha ficado com o pé atrás com o Cursed Child exatamente por conta de spoilers que eu recebi. Esse vídeo vai ser pra discutir algumas das coisas que acontecem no livro, ou seja, spoilers, porque vocês pediram isso e eu achei que ia ser legal. Se você quiser saber mais sobre o que eu achei da história, como que foi ler, a resenha escrita tem tudo isso e o vídeo sem spoiler também tem isso. E os links estão aqui embaixo, como eu falei no começo do vídeo. Tô repetitiva, né? Os avisos foram por quê? Os spoilers que eu tinha recebido antes de qualquer coisa foram: o povo volta no tempo. No passado, aí quando eles voltam pro futuro, o Ron não é mais casado com a Hermione. E o Voldemort tem uma filha. Foram os spoilers que eu recebi. E aí eu fiquei tipo, what? Porque, tipo assim, acontece muito mais. Eles não voltam no tempo só uma vez. Eles voltam no tempo várias vezes. Tudo bem, nos futuros o Ron e a Hermione estão separados, mas tem aquele foguinho ali ainda. Então não é como se tivesse dado treta total e acabou tudo, como o spoiler tinha me falado. O Voldemort tem filha? O Voldemort tem filha. Isso ainda não me agradou totalmente? Isso ainda não me agradou totalmente, mas eu vou falar melhor sobre isso depois. O fato é que os spoilers que eu tinha recebido de forma aleatória me fizeram ficar com o pé atrás. Só que quando eu li o livro foi amor, paixão, coraçãozinho voando pra tudo quanto é lado. Coisas que eu achei legal, que tem spoiler no meio. Eu adorei o fato de que a palavra cursed aparece o livro inteiro. Eu ia reparando o tempo inteiro aparecendo cursed, 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 que é o bendito do amaldiçoado. Espero que eles mantenham isso no português, porque, querendo ou não, é meio que uma piadinha interna. Que entra na bendita da filha do Voldemort, que na minha opinião é a Cursed Child da história, a Delphi. De primeira, quando eu só sabia do spoiler, eu tava achando tudo isso muito estranho. Voldemort tem uma filha com Bellatrix, tipo, oi? Meio Hugo Gloss na cabeça, é meio complicado de imaginar os dois enganhando. Tipo assim, não tava colando a história na minha cabeça. E aí eu falei, não, vamos ler pra entender esse trem aí. E aí eu li e é realmente isso. Voldemort teve um filho com a Bellatrix. Lá quando eles estavam na mansão dos Malfoy, uma loucura, porque a Bellatrix era casada, gente. Isso aí teve adultério no meio. E aí disso nasceu a Delphi, que foi criada por uma comensal da morte. Criada pra voltar com o pai dela e destruir o mundo bruxo, blá blá blá. E eu tenho pra mim que ela é a criança amaldiçoada da história por conta disso. A Delphi, o nascimento dela, a existência dela é simplesmente amaldiçoada. Ela só foi criada, ela não veio de uma coisa de paixão, ela não veio de um casal que se amava. Ela nasceu num momento de guerra e ela era como se fosse uma arma, entendeu? Olha, já era, acabou, o Voldemort morreu, deu merda aqui atrás. O que sobrou? Sobrou a Delphi lá no futuro tentando acabar com tudo, voltando lá, blá blá blá. Entendeu? Então a Delphi tinha aquela profecia, tinha aquilo tudo, ela era uma arma, entendeu? Eu tenho pra mim que ela é criança amaldiçoada. Muita gente tava vendo como o Albus, porque inclusive na capa tem um gurizinho dentro do que parece um pomo de ouro, mas eu não vejo ele como uma criança amaldiçoada, sabe? Eu vejo ele como um guri mimado que tá passando pela adolescência. O Albus é isso. O pai dele não entende ele não entende ele mesmo, ele tá passando por aqueles problemas todos dentro da escola, do povo sacaneando porque ele não consegue voar de primeira, porque ele não foi parar na Grifinória, porque ele é diferente dos irmãos, porque ele é amigo do filho do Malfoy, que dizem que é filho do Voldemort também, mas obviamente não é. Eu vi a criança amaldiçoada como a Delphi. E eu achei genial que os personagens todos, de forma geral, mesmo sendo bruxos, assim falando, eles são humanos, sabe? Eles fazem cagada mesmo, eles erram mesmo. O Harry não é um bom pai, ele tá aprendendo a ser um bom pai. A Hermione, como ministra, tá tendo dificuldade, ela é uma bruxa brilhante, sim, mas ela tem dificuldade de lidar com aquilo tudo. O Draco, ele tá lutando pra ser uma pessoa melhor por conta do que a esposa dele era. Então, assim, eu gosto de ver esse lado humano dos personagens. Assim, quando a gente volta num dos passados, e aí eles voltam pro futuro de novo, meio confuso, mas acho que deu pra entender, em que a Hermione é uma das professoras de defesa contra as artes das trevas,
E ela tá amargurada, ela tá bizarra, ela tá estranha, ela é humana, sabe? Deu tudo errado na vida dela, ela perdeu o homem da vida dela, que era o Ron, e aí ela acabou virando uma professora numa escola e... Tudo bem, é Hogwarts, mas assim, ela perdeu tudo. E, gente, nada contra a professora, eu sou professora. Mas é que, tipo assim, tudo que ela tinha planejado deu errado. Então, ela tava amargurada, ela tava brava com a razão dela, ela é humana. Toda o... Na minha opinião, eu tenho muita opinião, né? Já falei do Cursed Child, quem que eu acho que é. Mas eu acho que a trama em si, além de todo esse drama da Delphi, é a relação pai e filho do Albus com o Harry. O Harry, no final, ele fala um negócio que me impactou bastante, que é... Ele não teve exemplo de pai crescendo quando ele era mais novo. Ele tinha o tio dele, que ele sabia que ele não queria ser aquilo de forma alguma. Ele não tinha uma coisa do que eu quero seguir como pai. Porque ele não teve essa figura. Mais tarde ele teve o Sr. Weasley, mas ele estava aprendendo a ser pai. E é claro que pai e mãe também faz burrada. A gente vai percebendo isso de acordo com o que a gente vê crescendo. A gente faz burrada, eles fazem burrada, todo mundo faz. É humano. E foi isso que eu gostei tanto no livro. Mostrar esse lado real dos personagens, porque a gente se identifica, a gente gosta de ver os personagens que a gente cresceu nessa fase, essa coisa da vida. Eu achei muito legal. Eu falei na resenha escrita, eu falei no vídeo sem spoiler, eu falei na vida, que pra mim, o Cursed Child foi um presente da JK pros fãs. Eu adorei ser esse em forma de peça, eu comentei isso mais no outro vídeo sem spoiler. Eu adorei a forma que foi apresentado pros fãs. Claro, fiquei chateada que só tava em Londres, mas a JK quer levar pro mundo e tudo mais. Mas o fato é, desde o momento em que eu abri o livro até o momento em que eu fechei, eu vi aquilo como um presente. Como eu comentei no outro vídeo, um presente bem caro. Mas um presente. A gente abre e já tá de encontro com o epílogo que a gente terminou lá nas Relíquias da Morte, os mesmos momentos, as mesmas falas, tudo mais. Naquele momento a gente já volta pro mundo da magia assim. Não demorou. Eu abri o livro, quando eu li aquela cena, eu já tava no mundo do Harry Potter de novo. Foi como se todos esses quase 10 anos entre um livro e outro nunca tivesse acontecido. Eu tava seguindo ali normalmente com a história do Harry. Eu achei isso muito legal. E depois tem todo por trás. Gente, o livro parece uma grande fanfic. Vamos falar a verdade. Ele parece uma grande fanfic e eu amei isso. Primeiro porque eu achei muito bizarro, muitas pessoas reclamando disso na internet, como se fanfic fosse uma coisa pejorativa, uma coisa ruim. Não defendendo, só porque eu já escrevi muita fanfic na vida, inclusive de Harry Potter, mas, de forma geral, fanfic não é uma coisa ruim. Surpresa. Fanfic nada mais é do que a ficção criada por fãs. É o que os fãs querem para aquela história. E é isso que a J.K. Rowling entregou com esse livro. Tudo que os fãs pediram, comentaram em algum momento da vida, embrulhado num livro lindo, entregue pra gente. A gente tem o que seria do mundo sem o Harry. A gente tem o que seria da Hermione sem o Ron, que muitos fãs pedem por isso, não sei porquê, porque eu adoro os dois juntos. A gente tem o que teria acontecido se o Cedrico tivesse sobrevivido. A gente tem o chip mais bizarro da história, que é o Voldemort e a Bellatrix tendo um filho, gente. Quer mais fanfic que isso? Não tem. E melhor que tudo, que é a prova maior de que isso é um presente pros fãs. A gente tem o Snape falando pro Scorpius que é uma honra, que ele adorou o nome do filho do Harry ser Albus Severus. Eu chorei de um grau nessa hora que vocês não fazem ideia. Foi uma das... assim, eu fiquei muito vidrada no livro o tempo inteiro. Então eu não tava conseguindo passar minhas emoções muito rápido, porque eu tava lendo muito rápido. Então, claro, eu ria, eu gargalhava, blá blá blá, mas era tanta coisa acontecendo junto, o livro é muita coisa acontecendo junto, né? Então tava demorando, mas nessa parte, quando Harry tá lá em Godric's Hollow e, né, vendo a casa dele e vê os pais dele sendo assassinados, foram as partes que mais me fizeram chorar. Eu chorei muito. Primeiro porque ver o Snape dando essa aprovação, ver um mundo em que o Snape sabe que o Harry é grato por tudo que ele fez, a ponto de dar o nome dele para um filho dele. Ai, meu olho já encheu de água de novo. Me deixou muito feliz, eu fiquei muito satisfeita, eu fiquei tipo... Foi uma cena, essa cena me fez pensar, foi um presente da J.K. Rowling. Olha, eu matei o Snape, matei mesmo, mas tá aqui, ó, gente, pode ficar feliz com isso. E a cena do Harry com os pais dele, porque é aquela história, ele não podia mudar aquilo. Ele sabe muito bem a cagada que dá mudar um passado. Eles acabaram de viver isso várias vezes. Então tudo que ele podia fazer era
deixar os pais dele morrer de novo, sabe? E isso mexeu bastante comigo. Eu fiquei bem coisa. E ainda teve, assim, eu gostei de vários detalhezinhos, tipo sonhos que o Harry tava tendo, sabe? Esses passados que o Harry lembrava. Até mesmo aquela cena do Hagrid indo buscar o Harry. Chorei largado também aí. E é por isso que pra mim foi um presente da JK pros fãs, sabe? É uma mistura de tudo que a gente sempre quis ver, de tudo que alguns sempre sonharam, de tudo que a gente precisava depois desses quase 10 anos órfãos da série, sabe? Eu fiquei muito feliz com isso. Nossa, demais. A única parte que me incomodou nesse livro, na verdade são duas que estão ligadas. Foi a Delphi e o Vira-Tempo. Eu achei que foi uma falha no plano, usando aí uma, né, indiretinha, do roteiro. Por quê? Todos os Vira-Tempos foram destruídos. Ah, mas esse que eles usam pra voltar só durava 5 minutos, porque era um protótipo, blá blá blá. Mas aí tinha outro que era do Draco, porque não sei o que, mas achei meio fraco, sabe? Como que nesse tempo todo... E assim, muito... Tudo bem, faz parte da profecia. O Albus tinha que achar o negócio pra poder voltar no tempo e cagar na vida. Mas eu achei isso um pouco fraco. Depois eu fui me acostumando com a ideia, até o Draco aparecer com outro. Mas eu fui me acostumando um pouco com a ideia e tudo mais. O que me lembra, achei genial aquela ideia de escrever na cobertinha pra aparecer no futuro. É porque eu não escrevi isso no negócio que eu anotei, mas lembrei agora que eu falei do segundo Vira-Tempo. E precisei comentar. E a segunda coisa que me incomodou um pouco, foi a Delphi. Eu gostei muito da personagem, precisava ter ela ali pra rolar a treta toda, só que eu nunca fui uma das pessoas que shipparam o Voldemort com a Bellatrix. Porque pra mim o Voldemort não conseguia amar ninguém além dele. Então esse chip pra mim não existe. A Bellatrix não, ela tinha uma paixão maluca pelo Voldemort, mesmo sendo casada, ela beijava o chão que aquele homem pisava. Então a parte dela eu entendo. Aí eu comecei a entender melhor quando eu comecei a ver a Delphi como uma arma. Que o Voldemort planejou aquilo pra se safar e tudo mais. E aí eu comecei a entender. Mas demorou um pouco pra engolir essa história de filho do Voldemort. Demorou. O que me lembra também que eu achei, por mais que eu tenha amado o último ato, eu achei ele um catiquinho corrido. Mas é uma peça, já era dividida em duas partes bem grandes, entendeu? Eu imagino que cada parte tinha quase 3 horas de duração, com intervalos e tudo mais. Então, assim, é muita coisa. Essa é a minha opinião sobre os chans da história, que são spoilers. E eu espero que vocês tenham gostado. Comenta aqui embaixo se vocês concordam comigo sobre quem é Cursed Child, como toda essa história de ser presente pros fãs. Só cuidado aqui nos comentários, porque pode ser que alguém não entenda o aviso spoiler e caia nesse vídeo e leia algum comentário. Então use siglas, sabe? Vai falar da Delphi, usa D maiúsculo ponto. Vai falar do Vira-Tempo, ah não, Vira-Tempo o povo pode saber porque tá no tchan da história. Enfim, vai falar do Snape, S maiúsculo ponto, pra não ficar assim, o povo tolo que ignora o aviso de spoiler. Se você gostou desse vídeo, não esquece de vir aqui embaixo, clicar em gostei, porque ajuda muito o meu canal. Se você ainda não é inscrito, é só vir deste lado e clicar em inscrever-se, porque assim me ajuda e você vê tudo de todo mundo. Comenta aqui embaixo também o que vocês acharam desse formato de vídeo com spoiler e eu dando minha opinião de forma maluca e maníaca, que é como eu sou. Eu espero de coração que vocês tenham gostado. Eu pessoalmente amei o livro, foram 5 estrelas, coração de favorito, sem a menor sombra de dúvidas. Eu tô apaixonada pela história, viciada nela, então foi um prazer fazer esse vídeo. Eu tô muito feliz como fã, eu tô muito realizada também, então eu queria compartilhar isso com vocês e discutir esses tais benditos spoilers. Então eu espero de coração que vocês tenham gostado, que foi um prazer gravar, e essa sou eu dando a louca mesmo. Até o próximo vídeo e tchau!